Sabé, que era esposa de Urias, que é filha de um adultério, que Davi mandou matar ainda Urias na guerra. Você lembra dessa história? E depois pediu perdão a Deus, se arrependeu, compôs o Salmo 50, né, o Salmo que fala miserere, misericórdia. Mas por que está na Bíblia aparecendo isso? Uai, prostituta, gente que matou um monte de gente. No Antigo Testamento tem página que se você torcer sai 3 litros de sangue, né? Por que tem essa confusão na história de Jesus? Tá errada essa Bíblia do Senhor aí, padre, você deve estar pensando. Não. O que isso mostra para nós? Olha só, presta atenção no que eu vou falar, porque isso é muito profundo. Quando a mãe de Nossa Senhora, Santa Ana, ficou grávida, e durante a gestação de Nossa Senhora, aqueles que roubavam continuaram roubando. As guerras continuaram. Tchau, pilotos! As prostitutas continuaram. Os prostitutos, o tráfico da época, né, as drogas, os entorpecentes da época continuaram acontecendo. Mas o que aconteceu? Deus entrou na história humana, mesmo no meio dessa bagunça que é a história, através do ensino de Maria, através da encarnação de Jesus, para redimir a história. No silêncio, nos bastidores, enquanto as guerras estavam acontecendo, a escravidão acontecendo, o Império Romano cobrando imposto, a prostituição acontecendo, as pessoas matando e morrendo. A salvação estava acontecendo. Maria sendo gestada, Maria nasceu. Jesus depois sendo gestado, Jesus nasceu. João Batista pregando e o mundo não parou. A maldade do mundo não parou. Mas isso traz muita esperança para mim e para você. Por quê? Porque no meio da bagunça que muitas vezes é a nossa vida, no meio da bagunça que muitas vezes é a nossa família, no meio das confusões desse mundo, Deus continua trabalhando nos bastidores para nos salvar. Deus continua silenciosamente redimindo o nosso mundo, salvando o nosso mundo. E você sabe que muitas vezes a gente peca por uma coisa. A gente não aprende a celebrar a nossa história. Porque tudo bem, você tem uma genealogia também, você tem uma história, você não nasceu do nada, né? Você é filho lá do Tião, da Quitanda, né? Filho da Dona Maria, da padaria, da Rimou. Você tem a sua história. Mas talvez a sua história não seja difícil, seja pesada. Talvez você não teve o casamento que você queria, o pai que você queria. Talvez o seu pai privilegiou a sua irmã. Talvez você não nasceu na condição que você gostaria. Mas na sua história, Deus está. A sua história é uma história de salvação quando você deixa Jesus entrar. Quando você dá sim como Maria deu. E Deus entra na sua história para salvar a sua história a partir de dentro dela. Então a gente tem que aprender, sabe, a perdoar a nossa história, a nos reconciliar com a nossa história e a celebrar o que Deus está fazendo. Porque Deus está sempre trabalhando, silenciosamente. Olha, eu acho tão interessante. Tudo estava acontecendo e tudo que aconteceu sempre continua acontecendo. Mas Nossa Senhora estava ali nascendo. Nossa Senhora estava crescendo. O plano da salvação estava acontecendo. Só que, gente, Deus trabalha silenciosamente. Você sabe por que cada vez mais as pessoas estão com dificuldade de ouvir Deus? Porque tem muito barulho. Porque tem muito fogo de artifício. Porque tem muita distração. Deus às vezes não está nem falando, Ele está gritando com você que está aqui, com você que está em casa. Ele está gritando. E você e eu não conseguimos perceber porque nós estamos viciados no barulho. Só que Deus, Ele trabalha nos bastidores da sua história. Às vezes, quando você acha que está tudo perdido, Deus diz assim, opa, olha aqui, olha a obra-prima que eu fiz. Talvez os seus filhos não sejam perfeitos. Talvez você está decepcionada com você porque você não é uma mãe que você deveria ser, o pai que você deveria ser, a avó, o avô que você deveria ser, o padre que você deveria ser, o missionário que você deveria ser. Mas não perca a esperança em Deus. E faz a sua parte, trabalha para fazer a sua parte, para colaborar com a obra redentora de Deus que está acontecendo na sua vida. Mas tenha certeza, no meio da sua família, no meio da bagunça, Deus está. Muitas vezes a bagunça, né? Deus não se esqueceu de você. Nesse mundo ferido pelo pecado, Deus está preparando silenciosamente a salvação. Nesse mundo no qual tem tanta gente ruim fazendo maldade, tem tanto santo por aí escondido. Que no dia da nossa passagem desse mundo a gente vai entender. Quantos santos que não tem por aí, sabe? Na nossa família, na nossa casa, na nossa paróquia. Santos humildes que estão dando a vida, sabe, gente?
Então é preciso que nós saibamos escutar a Deus como Maria escutou. Por que que Maria disse sim? Porque ela escutou a voz do anjo. Olha, eu vou ser sincero. Se o anjo Gabriel aparecesse para algumas gurias, para algumas meninas aí hoje, o anjo estava falando, elas iam estar no TikTok, não iam ouvir. Gabriel, ei, Fernanda, peraí, mais um vídeo. Peraí. Nossa, isso é legal, receita de bolo. Você cozinha? Não. Por que você está perdendo tempo? É uns vídeos que não tem nada a ver, né? É feito para prender a sua atenção. Eu tenho certeza que se o anjo aparecesse para alguns meninos aí hoje, o anjo ia ficar falando sozinho. Eu acho que o anjo ia comprar um iPhone e ia mandar uma mensagem direct no Instagram para falar com o menino. Né? Imagina, meus adolescentes aí hoje ia mandar uma mensagem de texto lá no direct. Por favor, eu gostaria de solicitar, se a senhora tiver um tempo, você poderia ser a mãe de Deus? Aí a menina ia responder, espera só um pouquinho, quantos seguidores ele tem? Né? O mundo tá tão, me perdoe a analogia esdrúxula, né? Mas o mundo tá tão virado que a gente tá, sabe, a gente não ouve mais. Nossa Senhora, ela foi o que foi. Claro, ela foi preservada da mancha do pecado em virtude da sua missão. Ela é a arca da aliança, da nova aliança. Ela trouxe Deus. Ela é portadora de Cristo, óbvio. Mas ela soube ouvir Deus. Você tem sabido ouvir Deus? Você aqui, você em casa? Porque, olha, Deus não fica em silêncio no sentido de que ele retira a sua presença e a sua direção. A gente enfrenta alguns momentos de aridez espiritual, enfrenta. Mas muitas vezes Deus não está falando com sensações e palavras, mas ele está falando nos fatos. O Papa Bento XVI, no livro Infância de Jesus, quando ele fala de José, ele fala que por que José é justo, né? O justo é a palavra do hebraico, tzadik, que queria dizer alguém que tem uma fineza espiritual, que está sempre conectado com o eterno, com Deus, né? José estava sempre conectado com Deus. E Maria também. Eles ouviam Deus. Tanto que José, no sonho hoje, ele ouviu Deus. Olha, não tenha medo de aceitar Maria, ela não saiu com outra pessoa. O filho que ela está esperando é filho de Deus, é o Emanuel, é o cumprimento da promessa que o seu povo está esperando. Mas imagina, se fosse um adolescente, ia dormir sonhando um videogame que jogou, não ouviu não, no sonho. Não é? De hoje em dia, me perdoe. Nós estamos viciados no barulho. Mas a gente precisa ouvir Deus que está falando em todos os momentos. Sobretudo no sofrimento. C.S. Lewis, grande escritor cristão do século XIX, XX, dizia que o sofrimento é um megafone de Deus tentando acordar um mundo que está surdo. Muitas vezes Deus permite o sofrimento na sua vida. Não é para te punir, não. Você não fez nada que mereça punição, você não começou uma guerra. Mas é para te purificar e te fazer sintonizar-se mais com Ele. Sintonizar-se mais com Deus que está falando, que está revelando. Gente, e para ter êxito em família, para viver bem em família, a gente precisa escutar a Deus em cada situação. Eu sempre costumo dizer, às vezes a pessoa está vivendo uma luta com o marido, está vivendo uma luta com o filho, e pergunta assim pra gente, como faz pra mim, padre, o que eu faço? É claro, eu estou à disposição para ajudar, para direcionar sempre, com prazer. Mas às vezes eu direciono e às vezes eu falo. Deus quer falar com você. Busca na palavra. Busque a Deus. Gente, a gente gasta tanto tempo com futilidade. É vendo série, é assistindo vídeo, é fazendo não sei o quê. A gente precisa gastar, não gastar, é investir o nosso tempo na oração. Investir o nosso tempo na escuta de Deus. Investir o nosso tempo no discernimento espiritual, que é um dom do Espírito, mas também é uma tarefa humana. Você está diante de uma situação difícil, não vai saindo agindo em meio. Para escutar Deus, para deixar Deus se manifestar. Deus, ele quer falar, sempre. E até quando ele está em silêncio, ele está falando. Porque o silêncio também é uma forma de falar. Quando uma pessoa briga com você e você fica em silêncio, ela te xinga e você fica em silêncio, você está dizendo alguma coisa. Eu não quero entrar nessa confusão, eu não quero te humilhar. Tudo bem, eu vou engolir isso aqui para não criar uma confusão maior. Quando a pessoa espera que você fale uma palavra boa e você não fala, você está dizendo, olha, eu não me importo com você, eu sou indiferente a você. O silêncio também fala. Então, Deus, ele quer falar em todos os momentos. Mas é preciso, como Maria, como Jesus, como José, ter essa fineza de alma, essa alma sintonizada. Hoje cedo eu dizia no Sorrindo para a Vida que a gente precisa
criar esse lugar de recolhimento dentro do coração para estar com Deus. Mesmo no meio do trabalho, esse lugar de silêncio, esse lugar de acolhida, essa manjedoura para acolher Jesus. Porque sem esse silêncio, a gente não consegue ouvir Deus. A gente não consegue colocar a casa em ordem. Eu vou dizer para você que está aqui, você que está em casa. Talvez muitas coisas não estão dando certo na sua vida. Talvez você só está Vem, Bilu. tiro na água, burro em ponta de faca, porque você não está rezando o tanto que deveria e não está ouvindo Deus. Se você soubesse o quanto Deus te ama, eu dizia no Rosário da Vitória, sábado, lá em São Paulo, aquela frase de Santo Agostinho, que diz que Deus está muito pronto a dar do que o suplicante a pedir, do que quem pede a pedir. Deus quer te dar mais do que aquilo que você quer pedir, que você pode pedir. Ele quer te curar, Ele quer te direcionar, Ele quer te dar força para carregar a tua cruz. Talvez você tenha uma cruz que é inevitável hoje. É uma doença de alguém, é alguém que inspira um cuidado. Mas Deus vai te dar o remédio certo, o maná de cada dia, na situação que você vive. Sabe? É preciso, como Nossa Senhora, se debruçar para escutar a Deus. E escutando dizer o eis-me aqui. Mas quem não escuta não consegue dizer o eis-me aqui. O que Deus quer falar com você hoje que está aqui? O que Deus quer falar hoje com você que está em casa? Talvez Deus está te pedindo já há um tempo. Para de ir nesse lugar que você está indo, que não é mais para você. Pare de andar com essas pessoas. Pare de assistir tal coisa. Talvez Deus já está te pedindo. Vai no médico, busca ajuda, sai dessa compulsão alimentar, essa compulsão por compra, essa ansiedade. Busca direção espiritual. Talvez Deus já está te pedindo. Sai dessa rede social que está te levando ao pecado, ao adultério, à impureza. Talvez Deus já está te pedindo, começa a rezar o terço ou o rosário todos os dias. Talvez Deus está te pedindo, comece um estudo bíblico. Talvez Deus já está te pedindo, pare de falar mal da vida dos outros. Eu não sei, Deus está falando com você na situação que você vive hoje. Ele te ama muito e Ele nunca te deixa de falar contigo. Nunca. E hoje Nossa Senhora, com uma aurora da salvação, que precede o sol, que é Jesus, está indo, abrindo o caminho para Ele no seu coração. E dizendo para você, escuta meu filho. Escuta a voz do meu filho. Faz tudo o que Ele te pedir. Ele não te abandona, Ele te ajuda. Vamos ficar em pé? Fique em pé, isso. Quem é esta que avança como a aurora? Quero ouvir você. Temível como exército em ordem de batalha. Brilhante. Brilhante como o sol e como a lua. Mostrando o caminho, solta a voz. Mostrando o caminho aos filhos teus. Levanta os braços, só assim, só ergue os braços e canta. Ah, minha alma glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta, solta a voz. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. E proclamando isso, um sol maior para mim, proclamando isso, a gente pode proclamar também. Levanta, põe a mão no coração e diga ao meu compadre. O inimigo pode até tentar. O inimigo pode até tentar. Mas nunca vai me derrubar. Mas nunca vai me derrubar. Nunca vai derrubar a minha família. Nunca vai derrubar a minha família. Eu posso até cair. Eu posso até cair. Mas logo eu vou me levantar. Mas logo eu vou me levantar. Eu tenho Maria como mãe. Eu tenho Maria como mãe. Eu tenho o amor de Jesus. Eu tenho o amor de Jesus. Maria passa na frente. Maria passa na frente. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja. Levanta os seus braços. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai me derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se a tua fé prevalecer, para sempre vai te atender.